O treino perfeito de bíceps precisa de algumas coisas que eu demorei anos para conseguir reunir. Esse conteúdo vale ouro e esse músculo vai ficar bonito, vistoso, pimpão. Primeiro, como a gente estimula o músculo a hipertrofiar. E basicamente existem três coisas principais que a gente tem que colocar aqui: tensão mecânica, hipóxia muscular e dano tecidual. E quando a gente fala bi, a gente está falando de duas cabeças desse músculo. Uma cabeça, ela é presa no próprio osso do braço. Se você mover esse braço para cima, para baixo, flexionar ou estender esse ombro, não tem diferença. Porém, tem uma outra cabeça que é mais saliente e prende lá em cima, atravessando o seu ombro. Guarde essas informações, porque a gente vai cruzar todas elas e é nesse ponto que você vai ver a genialidade desse treino. Gênio! Então a gente vai começar da seguinte forma. Lembra das três coisas que eu falei para você que são importantes para a hipertrofia? É a gente focar nelas para ter o melhor aproveitamento possível delas, utilizando os exercícios com as suas peculiaridades. A gente vai colocar um primeiro exercício para que você faça muita força. Quando você faz muita força, você liga o seu sistema nervoso central de forma muito otimizada a ligar o máximo possível de unidades motoras, que basicamente é um cabeamento que sai do seu cérebro, vai lá no seu músculo e fala: ah! Contrai. E aí, o exercício que vai entregar isso, o que tem um alongamento e encurtamento médio, porque a ciência aponta que quando o músculo não tá nem muito alongado, nem muito encurtado, ele tem mais força. Lembra que a cabeça longa do bíceps atravessa o ombro? Se eu jogo esse braço lá pra trás, eu alongo ela. Se eu trouxer ela pra cá, eu encurto ela. Então eu vou deixar ela no meio. E aí você pode fazer uma rosca direta para colocar nesse momento do seu treino. É um exercício muito simples e você vai fazer ali com a sua postura elegante uma flexão e uma extensão do seu cotovelo. Um erro muito comum que pode acontecer na sua rosca é você afastar os cotovelos. Você dissipa o vetor de força, outros músculos fazem força, o bíceps faz menos força, a gente não quer isso. E também não dá os balangos, né, mano? Porque se você dá o balango, o peso vai pro balango e não vai pro músculo. Isso não é legal. Então, postura elegante, cotovelo fechado ali, ó, bonitão. O que a gente quer desse exercício? Carga, fazer força nesse momento. A gente quer ligar o seu sistema nervoso central, ligar esse músculo pra caramba. Outra coisa que a gente ganha com isso, tensão mecânica. Lembra que eu falei lá no começo? Esse vídeo você tem que ir anotando, viado. A gente tem três coisas aqui pra bater, então você vai checando elas, tá ligado? E quando a gente fala de tensão mecânica, a gente tá falando de tensão no seu músculo. Quando você coloca muito peso, existem uns sensores na membrana do músculo. Aí quando você coloca muito peso, esse músculo tensiona muito, faz muita força, esse sensor, ele sente essa parada. Ele fala: mano, a pressão lá dentro do músculo tá muito alta, esse músculo tá recebendo muita carga, ele manda mensagem lá pro núcleo do músculo e fala: mano, dá uma crescida aí porque o bicho tá pegando. Ou seja, a gente tá estimulando a hipertrofia no primeiro exercício, ativando a tensão mecânica. Quantas séries você vai fazer desse negócio? É o primeiro exercício do seu treino. Então você vai fazer uma ou duas séries de aquecimento que não contam. Aí depois você vai colocar de 3 a 4 séries. Pensa que esse exercício, ele tá aí, é pra pôr peso. Então eu quero que você faça séries pesadas. Claro, não é pra roubar, não é pra fazer cagada aí. Pra isso eu preciso que você dê um tempo de descanso um pouco maior. Então pode dar 1 minuto e meio, 2 minutos. Agora a gente vai pro segundo exercício e o que eu quero nesse momento, a hipóxia muscular. É basicamente quando falta oxigênio dentro do seu músculo. E quando falta oxigênio dentro do seu músculo, estudos apontam que você estimula a hipertrofia por meio de crescimento do IGF-1, primo do GH, que faz a parada toda crescer. E para estimular a hipóxia muscular, a gente vai utilizar um exercício que causa um encurtamento maior, principalmente da cabeça longa do bíceps. Rosca Scott pode ser na máquina, como pode ser no banco. Eu prefiro que você faça na máquina. Mas o que eu quero de você, vem comigo, lá na rosca direta, a gente enfatizou carga. Aqui a gente vai enfatizar a tensão do músculo no sentido de encurtamento. Você vai trazer e vai apertar mais. Você vai enfatizar um pouco que o músculo tá mais encurtado. Quando você faz essa rosca Scott, o fato de você estar com o cotovelo mais alto, você encurta mais a cabeça longa, aquela que cria o bico do bíceps. Ou seja, você está estimulando mais essa cabeça por meio da insuficiência ativa, que é onde o músculo está mais encurtado. E aí
aí você pode ainda colocar um pico de contração para deixar ela ainda mais power. E o pico de contração, ele entra nesse momento para deixar esse músculo por mais tempo contraído, mais tempo encurtado, e quanto mais tempo ele fica contraído, menos oxigênio fica lá dentro. Hipóxia muscular, ou seja, rosca direta, tensão mecânica. Agora rosca Scott, hipóxia muscular. Na rosca Scott, eu preciso que você faça um número um pouco maior de repetições, mesmo porque o que a gente quer é manter esse músculo mais tempo sob tensão, porque assim a gente consegue consumir todo o oxigênio que tem lá dentro e ele chega na hipóxia muscular. Um detalhe, uma observação importante, esse músculo ele vai queimar muito, sabe aquele ardor ali do treino? Então você vai fazer repetições mais elevadas, pode colocar em uma média de 10, 15 repetições, mas sempre aplicando a metodologia No Reps, que consiste em você não ficar preso à repetição, e sim na sensação do músculo. E o tempo de descanso nesse momento ele pode ser um pouco menorzinho, um minutinho ali já vai dar bonzão. Então a gente vai pro terceiro exercício da lista e eu preciso que você recapitule tudo na sua cabeça. O primeiro, rosca direta, muita carga, tensão mecânica. O segundo, rosca Scott, estímulo hipertrófico por meio da hipóxia muscular. Agora a gente vai pro dano tecidual. E o mais interessante é que a gente junta tudo isso orquestrando de uma forma que um otimiza o outro, que é exatamente tudo que eu uso dentro do Muscle 60D em todos os treinos lá. Aqui você tá entendendo o que eu faço com o bíceps. Imagina o que eu faço com todos os outros músculos. Sem dúvida. E aí, nesse momento, o que a gente vai fazer? Felizito, rosca Scott encurtou muito o músculo? Encurtou. Ele ficou enrijecido, tipo meio que tenso aqui, não ficou? Ficou duro e doeu. Bom demais. Imagina se a gente esticar esse músculo. Aquele músculo que tá todo encurtado aqui, ó. Imagina se a gente esticar ele. A gente tá falando de aumentar o terceiro passo da hipertrofia, o dano tecidual. Alongar ele e gerar o máximo possível de dano tecidual. E um exercício que faz com que o músculo trabalhe, o bíceps nesse caso, mais alongado, é a rosca 45 graus. E quando a gente faz a rosca 45 graus, a gente alongou a cabeça longa do bíceps. Exercício esse que você vai sentar no banco inclinado e vai colocar os cotovelos para trás. Você já alongou muito o seu bíceps. Mas tome cuidado porque a sua mão não pode passar da linha do seu peitoral. Se ela passar da linha do seu peitoral, é porque você tirou o cotovelo do lugar onde ele deveria nunca ter saído. E quando você descer, olha que coisa interessante. Quando a gente fez rosca Scott, a peculiaridade dela não era encurtar mais. A gente otimizou o encurtamento, colocou picos de tensão. O que a gente está usando agora? A rosca 45 graus. Qual é a característica dela? Alongar o músculo. Então você vai forçar o alongamento. Você vai descer o braço e vai ainda dar uma forçada nele para alongar o máximo possível dessa fibra. E aí a gente otimiza a característica que a gente está buscando na rosca 45 graus, ainda otimiza o dano tecidual. E nesse exercício você pode fazer aí 3, 4 sériezinhas também. Isso vai depender muito da sua periodização. Reforço, lá no Muscle 60D tem tudo pronto para você. E o tempo de descanso aqui não precisa ser muito grande também. Ali por volta de 1 minuto já vai dar conta do recado. Esse vídeo aqui, ó, a gente montou um treino de quadríceps, exatamente levando em consideração toda a ciência que você viu nesse vídeo, só que aqui tá pra coxa. Então, mano, clica agora, porque ficar com as coxas finas é zoado, viado.